Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos, como de costume, vamos abrir no Salmo 43. Um pequeno salmo bem agradável. Salmo 43. Diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e Deus meu. Até aqui. Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Senhor e Salvador, o amado da nossa alma, aquele que conduz a nossa vida, nos orienta, nos guia, nos livra. Senhor, queremos Te adorar, queremos aprender de Ti. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o Teu poder, edificando a Tua igreja em Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos para o nosso texto base, vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1. Antes de iniciar a palavra, eu vou dar uma explicação para os irmãos. Como os irmãos devem ter acompanhado pela mídia, a situação em Curitiba com o Covid-19 se agravou. Nós não temos expectativa de quando devemos voltar com os nossos cultos normais, quando vai voltar a bandeira amarela. Então eu resolvi dar continuidade com as pregações do Apocalipse também. Só que eu não vou postar uma palavra a mais. Nós vamos continuar publicando 2 palavras por semana. E vamos seguir a seguinte ordem: domingo foi Mateus, hoje Apocalipse, agora no próximo domingo, Gênesis. Aí na quarta-feira, Mateus, no domingo, Apocalipse, na quarta-feira, Gênesis. E assim por diante, até o retorno da igreja. Quando a igreja retornar, nós retomamos o nosso modelo de, na escola bíblica, a pregação de Apocalipse, no culto do domingo de manhã, a pregação de Mateus, e no culto de quarta-feira, o estudo de Gênesis. Amém? Então, vamos ao nosso texto base. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro da aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Até aqui. E pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém? Veja, nós vimos na última palavra do Apocalipse que o imperador Domiciano, ele prendeu João em Patmos, mas o que os historiadores nos mostram é o seguinte: não pense numa prisão, como nós conhecemos. Na verdade, João tinha até uma certa liberdade de transitar em Patmos. Inclusive, se você for hoje na ilha de Patmos, é uma ilha que está a 65 quilômetros do litoral da Turquia. Você pode visitá-la e lá tem a caverna que João viveu. Agora, existe nesse versículo, e isso eu não falei na outra palavra, uma característica apologética muito interessante na área da idolatria. João fala o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Veja, aqui é um dos textos onde João se coloca no mesmo nível, como servo de Cristo, como um irmão em Cristo. Isso derruba a doutrina da idolatria que quer colocar os apóstolos como supercrentes. Na verdade, o Império Romano tinha um panteão de deuses. A cultura grega tinha um panteão de deuses. E era a coisa mais comum na Europa e na Ásia, que cada cidade que você chegava, havia um deus patrono.
Quando o cristianismo se tornou religião oficial do Estado, começou a entrar a idolatria. Aí o que começaram a fazer? Por exemplo, chegava numa cidade, Júpiter. Eles olhavam e falavam, Júpiter, não, veja, nós temos o São Justino. Olha até como o nome é parecido. E trocava. E aí o que acontece? Em torno do século VII, surgiu o conceito de dolia. O que é dolia? Dolia era veneração. A Deus se falava latria, adoração. Criando o conceito de dolia, que era uma veneração, a idolatria foi oficializada dentro da igreja. E aí tem o conceito da hiperdolia, que era a veneração a Maria. Porque, veja, os teólogos da igreja, que veio a se tornar a Igreja Católica Romana, eles não ousariam fazer com que o povo tivesse uma latria com o ser humano, uma adoração. Então eles criaram um conceito, como sempre, as heresias, elas entram de maneira sorrateira, com cara de sim. São ensinos bem acabados, misturados com uma parte da verdade. Você vai falar, que mal tem eu admirar um herói da fé? Que mal tem eu admirar João, que foi o último apóstolo vivo, que teve... Você entendeu? É coisa bem acabada. E dessa maneira você tem que usar versículos como esse para derrubar, ou versículos como Paulo e Barnabé, quando eles estavam, acho que em Icônio, eles oraram por um paralítico, o paralítico andou, nessa veio o sacerdote de Júpiter, com touro e com grinaldas de adoração, ia sacrificar o touro dizendo, os deuses vieram até nós. Aí Paulo e Barnabé rasgam as vestes e falam, nós somos humanos, que nem vocês. Então esse tipo de versículo tem uma carga apologética muito grande. Quando você entender o desdobramento desse ensino na prática, ele simplesmente livra a igreja da idolatria. Por quê? Porque o ser humano comum, com o passar dos anos, ele não consegue diferenciar latria, que é adoração em latim, de dolia, que é veneração em latim. Tanto é que se você chegar para um padre versado e falar, padre, eu adoro a João. Eu vou falar, não, filho, não faça isso, adoração apenas a Deus. Nós aqui na Igreja Católica abominamos ídolos. O que nós temos aqui é uma veneração, é como se fosse uma foto de um parente famoso. É assim que eles falam. Percebe como eu tenho que modificar a verdade? Como é feito hoje no caos neopentecostal. Eles têm que modificar a verdade para trazer mentira. Tem muito crente que não é idólatra, mas é feiticeiro gospel. Quem acredita que se eu falar as palavras corretas, o falar essas palavras corretas vai movimentar o mundo espiritual, é feiticeiro. Sem saber. Porque quem ensina que se eu fizer o pronunciamento de palavras corretas, para que o mundo espiritual se manifeste corretamente, é a feitiçaria, não é a Bíblia. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Estava conversando com uma pessoa, até a Igreja Católica começou a ensinar a confissão positiva. Porque o engano vai entrando e vai afundando, vai afastando cada vez mais. Porque são coisas que atraem o homem. As pessoas têm mania de falar, nossa, você tem que desejar um bom dia. Quando você acorda, você tem que falar, nossa, Deus, que dia bonito, que dia maravilhoso, esse dia vai ser muito bom. Não é assim que funciona. Esse dia vai ser o que Deus decretou que vai ser. E o que Deus decretou que vai ser é bom, porque Ele é um Deus bom, mesmo que nesse dia eu tenha problemas. Amém? Vamos continuar um pouco mais, versículo 10. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aqui eu expliquei na outra aula, que o dia do Senhor era o domingo. Que Jesus, na verdade, ressuscitou ao final do sábado, antes do pôr do sol do sábado.
Mas a aparição de Jesus, ela acontece no domingo. Lembrando que sábado após o pôr do sol já era domingo. Por isso que o Evangelho de Marcos, se não me engano, o Evangelho de Marcos, ele fala no princípio do domingo. Ele não está falando 6 horas da manhã do domingo. Em nenhuma datação antiga, início de domingo é 6 horas da manhã. Na melhor das hipóteses seria como hoje, início do domingo é 0 hora, meia-noite. Mas naquela época não havia essa datação, porque era escrito por judeus, num ambiente judaico. Então o início do domingo era sábado após o pôr do sol. Porém, nós cristãos sabemos que domingo é o dia do Senhor, sabemos que o sábado foi santificado por Deus, mas nós não guardamos nenhum dia específico. Nós entendemos que a melhor maneira é você, primeiro, todo o seu tempo é dedicado para Deus. Segundo, toda a sua vida é dedicada para Deus. Terceiro, você é crente no tempo integral. Quarto, normalmente você tem 2 ou 3 dias por semana em que você vai à igreja, ao prédio da igreja, onde a igreja se reúne para adorar a Deus de maneira corporativa. Só isso. Acabou. Entendemos que não temos que guardar dia. Como explicamos também que o aliancista, que diz que domingo é dia do Senhor, que quer levar a doutrina aliancista à última consequência, corretamente, ele vai virar o adventista do 8º dia. Porque ele não pode cozinhar no domingo, não pode comprar e vender no domingo, é santificado. O domingo é o sábado cristão, segundo a teologia aliancista. Então é uma coisa que eu tenho que pensar. Eu, se fosse aliancista, não ia nem espirrar no domingo. Falar alto, cruz credo, dar risada, nem pensar. Ia consagrar o domingo adventista do 8º dia. Se eu fosse aliancista, glória a Deus que não sou. E nós não guardamos dia. Para nós, todos os dias são do Senhor. Eu sou crente tempo integral, eu sou evangelista. Sempre que aparece uma oportunidade, eu sou evangelista. Sempre que aparece uma oportunidade, eu compartilho uma doutrina do Senhor com alguém. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, pegar minha colinha aqui, tá? Versículo 11, que dizia, vamos repetir o 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Gente, Alfa e Ômega é o Deus eterno, a eternidade passada, Alfa, a eternidade futura, Ômega. Eu sou o começo, criei todas as coisas. Eu vou voltar e vou declarar o fim eterno, passando comigo. O fim que eu tenho é a eternidade ao meu lado. Eu sou Deus. Isso aqui tem muito a ver dentro de uma cultura onde o imperador era adorado como Deus. Você vê o nome Domiciano, dali vem Anno Domini, que é ligado a um Deus. Domiciano não chamava Domiciano de batismo. Ele se auto-intitulou Domiciano, se fazendo parecer Deus. Entendeu? É que nem César Augusto. César é título, Augusto é aquele que é da divindade, dos céus. É isso que ele está ligado. Então, quando Jesus vem e fala, eu sou o Alfa e o Ômega, ele está trazendo uma mensagem de esperança para a igreja. Ó, gente, vocês estão num caos, vocês estão sendo perseguidos, mas eu sou o princípio e o fim, eu sou o Criador de todas as coisas. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Outra coisa importante do versículo 11, primeiro, é mandar descrever. Por que é mandar descrever? Para que eu e você possamos pregar hoje, 1900 anos depois.
Enquanto tiver igreja, vai estar sendo pregado. Segundo, aqui entra uma coisa interessante. Porque Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Não tinha igreja em Antioquia? Não tinha igreja espalhada pela Síria? Não tinha igrejas em Colossos? Não tinha igrejas em Filipos? Não tinha igrejas em Corinto? Não tinha igreja em Roma? Entenda, existe um motivo oculto em Deus, que essas cartas foram direcionadas a essa igreja, mas a gente pode enxergar uma sabedoria divina. Por quê? Porque ali naquelas igrejas corria a via postal. O correio romano, que era extremamente organizado naquela época, passava por uma estrada postal nessas cidades. Ao chegar naquelas cidades, aquelas cartas que tinham que ser lidas de igreja em igreja, elas poderiam se espalhar facilmente por todo o território abrangido pelas igrejas cristãs. Percebem? Pra vocês terem uma ideia como isso aqui é importante. Para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, um dos motivos que ela aconteceu, alguns historiadores defendem que os milionários da época, os dominadores do mundo, queriam fazer uma estrada ligando a Europa à Ásia. Essa estrada passava por dois impérios. O Império Austro-Húngaro, que foi destruído na Primeira Guerra Mundial, e o Império Otomano, o Império Turco, que foi destruído na Primeira Guerra Mundial. Eles conseguiram manobrar, que iniciaram a guerra, morreram milhões de pessoas e destruíram aqueles dois impérios. Porque enquanto existia o império, eles não conseguiam fazer o que eles queriam. Da mesma forma que eles deram troco na Alemanha, que é a antiga Prússia, que tinha vencido uma guerra no final do século, e botou a França debaixo de jugo no chamado Tratado de Versalhes, e os poderosos, para se vingarem, destruíram também o Império Alemão, que era a Prússia. Percebe as jogadas? Então, desde aquela época, dos dias do Novo Testamento, já existia um interesse todo especial aqui. Para vocês terem uma ideia, essa região aqui, o Império Romano caiu no século IV, se eu não me engano, 453, o Império Romano do Ocidente caiu. Aí o Império Romano vai se transformar na Roma Papal. Já o Império Romano do Oriente, que a capital era em Constantinopla, na Turquia, foi cair 1000 anos depois. De tão importante que era essa região. Até 1400, acho que é 1453. E o Império Romano do Ocidente caiu em 468, se eu não me engano é isso. Pode ser que a data esteja errada. Mas até cair o Império Romano Constantinopla, a região era lotada de cristão. Depois de 500 anos de dominação turca, o Islã tomou conta daquela região. Para vocês entenderem como Deus é estratégico, como Deus sabe exatamente o que está fazendo. Com Deus não tem plano B. Ó, você vai anotar tudo. Eu, Deus, vou te capacitar a anotar tudo certinho da maneira que eu quero, porque a Bíblia é inspirada. E você vai mandar para aquelas cartas. E essas cartas vão se espalhar pelo mundo cristão da época. É assim que Deus faz. Deus faz se tornar conhecida a sua vontade. Sempre. Sempre. Independente do que for. Amém? E o texto continua, versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi os 7 castiçais de ouro. O que acontece? O que é os 7 castiçais de ouro? Veja, o castiçal é uma figura do tabernáculo. Apocalipse está intimamente ligado a Gênesis, intimamente ligado a Êxodo. Várias figuras, são os castiçais. Agora, por que 7? 7 é perfeição, é número de perfeição e completude de Deus.
E o versículo 20 do capítulo 1 explica, ó, Apocalipse 1:20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, ponto. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Essa é o significado da visão de João. Só que quando ele olhou, ele viu os 7 castiçais. João sabia o que eram aqueles castiçais. João tinha visto na sua juventude o que eram aqueles castiçais. Havia desenhos. Aqui, Jerusalém já tinha sido destruído, o templo também, mas João era velhinho. E ele viu tudo aquilo. Quando foi escrito aqui, João já era um ancião. 60 anos depois da vida de Jesus. Então ele viu, ele sabia o que era o castiçal. Sabia como era representado. Ah, João entrou no Santo dos Santos? Provavelmente não podia. Mas com certeza os rabinos ensinavam, ó, lá dentro tem um castiçal, ó, lá tem um altar, assim, assim, assado, tal. E explicavam como se faz em toda a igreja. E o texto continua, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, vi um semelhante ao Filho do Homem. Gente, Filho do Homem, nós vamos ver mais à frente, é Deus, é Jesus. João sabia o que estava escrevendo aqui. Quando Jesus falou para os fariseus, o Filho do Homem, os fariseus sabiam do que Jesus estava falando. Que ele estava se auto-intitulando Deus. Quem é esse Filho do Homem? Jesus. Um pouco mais à frente nós vamos lá no livro de Daniel e vamos dar uma olhada sobre aparições de Deus no Antigo Testamento e visões espirituais no Antigo Testamento. Mas o texto continua, versículo 13. Vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Veja, existe uma discussão aqui, se aqui Jesus se parece mais com um sacerdote ou se parece mais com um juiz que vai julgar o mundo. Eu particularmente acho que é os dois. Porque o conjunto dos textos do Apocalipse mostra Jesus transitando no mundo espiritual, executando seu papel sacerdotal. Jesus, ao mesmo tempo, o livro de Hebreus fala que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos estudar isso em Gênesis. Então o que acontece? Jesus era rei, sacerdote e Messias. E veio a se tornar o juiz do mundo. Então eu entendo aqui que essa roupa, o cinturão de ouro, ouro é a natureza de Deus. Quando você vai para Nova Jerusalém, tudo é ouro. A cidade é impregnada da presença de Deus. Não quer dizer que é feito da minha aliança. Pode até ser que a gente chega lá, mas era um cristal parecido com ouro. João tem uma dificuldade de entender. Eu não tenho problema nenhum de chegar em Jerusalém e a rua ser de ouro. Mas eu particularmente acho, depois de anos de estudo, que é uma simbologia. Ouro aponta para a natureza de Deus, para a pureza. Tudo no tabernáculo, no Santo dos Santos é ouro. Tudo. Então você tem que ter aquele entendimento. Aponta para o local onde uma vez por ano o sacerdote fazia o sacrifício e a glória de Deus vinha. Tudo é ouro. Amém? E aí, versículo 13. Nós já li. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Veja que interessante, imagina a visão. Nós vamos ver no livro de Daniel uma visão parecida. Mas aqui é Jesus glorificado. Por que o Apocalipse é importante? Porque ele mostra a visão de Jesus Cristo hoje. Nós vamos ir no Monte da Transfiguração e vamos ver a visão de Jesus glorificado. Mas a visão do Apocalipse ela é muito mais ampla, ela é muito mais rica. Por isso que o Apocalipse é extremamente importante. É o livro onde mostra Jesus como ele é hoje.
Imagina olhos de fogo, foi a maneira, eu tenho que entender o seguinte, a mente de um pescador transformado em teólogo pelo poder de Deus, pela sabedoria divina, tentando achar palavras inspiradas que expressem uma verdade. Imagina a glória, a cabeça branca, o cabelo branco, os olhos de fogo, os pés como bronze polido. Bronze aponta para a justiça, cinturão de ouro, veste sacerdotal. João está tentando encontrar palavras. O problema nosso é 1,8 kg de cérebro. Como é que eu vou representar o eterno? Olha que pepino. Como que você consegue representar o eterno para a formiga entender que somos nós? É muito difícil. Então você percebe que realmente teve que ser inspirado. E o texto continua. Outra coisa. Cabelos brancos e lã branca aponta o quê? Sabedoria, longevidade e pureza. É o símbolo que aponta aqui. Aí o texto continua. Versículo 15. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, acabei de falar, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como voz de muitas águas. Voz de muitas águas, gente, é a representação do Salmo 29. No Salmo 29, Deus se apresenta como voz de muitas águas. Por isso que está aqui, eu até marquei a lápis na minha referência, que não aparecia o Salmo 29 aqui. É Salmo 29, não é Salmo 2,9. Salmo 29. E continuando 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Então, eu pergunto, quando o sol está a pino, você consegue olhar para o sol? Como é que João conseguiu? Deus, era uma visão espiritual, Deus capacitou a ver. Ele foi arrebatado em espírito. A palavra arrebatado não está no original, mas foi um êxtase. Êxtase num ponto tal e tão espiritual que ele conseguiu fazer uma coisa que a gente naturalmente não consegue, que é olhar para o sol. Se você olhar não sei quanto tempo para o sol, é perigoso você ficar cego, você ferir a sua córnea. É uma coisa extremamente séria. E a gente percebe aqui, latão reluzente aponta para o bronze. Bronze é juízo. Existem textos onde Sansão foi atado com bronze. Deus falando que ele fecha o céu de bronze, o céu será como bronze. Bronze é juízo de Deus. Por isso que muitos teólogos entendem que Jesus aparece aqui também como juiz. E é o que ele vai executar no resto do livro. Quem executa o juízo sobre a terra é Jesus. Então, essa descrição tem a ver com isso. Agora, para vocês terem uma ideia, existe uma coisa chamada na Escritura revelação progressiva. Dentro da revelação progressiva, a gente vai vendo algumas coisas. A gente vai vendo Deus mostrando, descortinando verdades que vão sendo apresentadas através do tempo, através da Escritura, vão se mostrando. E com essas verdades acumulativas, você consegue desenhar na sua cabeça uma imagem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos correr alguns textos da Bíblia e vamos dar uma olhada. Primeiro, visões de Jesus glorificado no Novo Testamento. Segundo, visões de Deus no Antigo Testamento, de maneira resumida, algo rápido. E terceiro, os êxtases espirituais no Antigo Testamento, mostrando que é uma prática comum. Deus, na sua soberania, pode dar um êxtase. Pastor, que bacana, lá na igreja, só vou te explicar uma coisa para você entender. Quem fosse pego com essa carta de Apocalipse aqui, quando Nerva assumiu no lugar de Domiciano, Nerva soltou todos os presos e devolveu os imóveis para todos os presos.
Mas se João fosse pego com essa carta na mão, ia ser preso de novo. Porque o Apocalipse desafia o governo romano. Porque apresenta outro rei. Outro reino. Então você quer ter visão? Quero. Quem teve visão na Bíblia correu risco de vida. Em geral. Vamos abrir. Primeiro texto. Mateus, deixa marcado aí que nós já vamos voltar. Mateus capítulo 17. Mateus 17. Eu quero mostrar para vocês a diferença das visões. Aqui em Mateus, foi uma visão espiritual? Sim. Mas foi uma visão espiritual numa intensidade diferente. Vamos lá, Mateus 17, versículo 2. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é meu filho, meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Olha que interessante. É uma coisa interessante. Você percebe que aqui Pedro, João e Tiago veio a morrer nas mãos de Herodes. Primeiro mártir cristão foi Tiago. Não foi o primeiro foi Estevão, Tiago foi depois. Mas foi o primeiro apóstolo martirizado. E aí o que acontece? Viu Jesus glorificado. Inclusive esse texto prova, aparecem aqui duas pessoas da Trindade. O Filho, no caso aqui Emanuel, Deus entre os homens, o Filho encarnado, e o Pai, que é a voz que fala da nuvem. Só que aí João vê Jesus glorificado plenamente no Apocalipse. Revelação progressiva. Quer ver outro texto? Evangelho de João, capítulo 20. Vamos lá no Evangelho de João. Um pouquinho à frente. Capítulo 20. Versículo 4. Aqui a ressurreição de Jesus. Ó, versículo 1, só para você entender. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada. A palavra madrugada aqui foi adaptada, é início do dia. O Evangelho de Mateus nos mostra que Maria Madalena foi ao sepulcro após o pôr do sol do sábado, início do domingo. Percebe? Nós não podemos esquecer que traduções são versões. Versões são influenciadas por uma história da igreja. Existe uma convenção na igreja que quer ensinar que Jesus morreu numa sexta-feira, 3 da tarde, ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, 24 horas, dando 76, e miraculosamente ressurgiu no domingo de manhã, 36 horas depois. Para mim existe um problema físico nisso. Mas a gente aceita, porque também não é salvítico, não é relevante. Homens de renome, mestres que a gente admira, dizem que morreu na sexta e nasceu no domingo. Mas quando analiso de maneira mais delicada a Bíblia, isento de um padrão romano, porque havia um motivo para a Sexta-feira Santa, as datas de Páscoa eram móveis. As datas de Páscoa eram móveis. É algo que você precisa pensar. Por que a Páscoa hoje é fixa? Se o calendário judaico era móvel, 14 de Nissan. É só você analisar com calma, isento. Eu quero descobrir quando Jesus ressuscitou. Mas aqui na tradução, você vai criar problema com isso? Você vai cortar comunhão? Vai chamar de herege, que hoje em dia está na moda, tudo herege? Não, eu só acho que é um entendimento mal fundamentado. Deveria ser examinado melhor e não vejo problema nenhum. Jesus crucificado na quarta, 3 dias e 3 noites, ressurgiu
pôr do sol do sábado. Tranquilo. Mas o texto continua, vamos lá. Versículo 2. Correu, pois, e foi Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. O outro discípulo é João. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos em casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se com o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Elas disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Vou colocar lá, versículo 15. Não, versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Eu pergunto, se Jesus aparecesse para Maria Madalena com o rosto reluzente que nem sol, ela ia saber que era Jesus? São aparições diferentes. Percebe a revelação progressiva? Deus, ele vai nos mostrar Jesus plenamente glorificado. É o que acontece no Apocalipse. Tanto é que ela até pergunta: você viu o corpo do meu Senhor? Aí ela percebe que era Jesus, ela chama ele de Rabone. Rabone quer dizer mestre. Foi a aparição para ela. Mas não apareceu como Apocalipse capítulo 1. Entende a diferença das visões? Quer ver que é interessante? Vamos para mais um texto. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Eita, eu cheguei em Ezequiel, fui voltar para Daniel, voltei em Mateus. Daniel 7. Deixa eu tomar um gole de água. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Palavras do próprio profeta. Eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Olha a visão que Daniel teve de Deus. Percebe a semelhança das visões? Cabelo branco, fogo, trono, anjos. Você vai ver um quadro extremamente parecido em Apocalipse 4 e 5. O trono dos 24 anciões, os seres celestiais. Viu um assentado no trono semelhante ao Filho do Homem. A sua aparência era como jaspe, não sei o que, tal. João vai falar no Apocalipse 4. Mas 600 anos antes, Daniel teve já uma visão de Deus. Mais uma coisa aparece em Daniel, versículo 13 do mesmo capítulo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno,
que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quem é o Filho do Homem aqui? Jesus. Antes da encarnação. Aqui Daniel já está falando do reinado de Cristo. Agora veja que interessante a visão espiritual de Daniel. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. O que acontece? A visão foi tão estrondosa que houve algo. Daniel parece que ficou apático. Ficou meio de uma maneira letárgico. É meio difícil expressar em palavras o que aconteceu aqui. Por quê? Por causa da visão espiritual. Gente, lembra, a gente só pode comparecer diante de Deus com o corpo glorificado para ver plenamente. Com o nosso corpo físico, somente em visões que Deus dá. Moisés entrou numa fenda da rocha e a glória passou. Deus falou, ninguém pode me ver. Você vê uma visão que Deus deu, abalou o profeta aqui. Aí a turma quer justificar o cair no espírito de hoje, quer comparar com Daniel. Nada a ver, nada a ver. Ridículo. Vamos seguir. Daniel capítulo 10. Versículo 5. Tem uma outra aparição divina. Olha que legal. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ofaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como voz de uma multidão. Quem é aqui? Filho do homem. A mesma visão do Apocalipse. Percebe? Daniel teve essa visão. Só que a do Apocalipse é mais completa, é mais precisa. O Messias tinha vindo, o Messias encarnou. Existe um homem no céu glorificado. Jesus, o nosso Deus, o Cristo. Essa é a grande diferença. João viu toda a história. Daniel teve um flash. Foi uma partícula da verdade divina que foi revelada ao profeta. Foi isso que aconteceu. Quer ver outro texto falando de êxtases espirituais? Daniel 8. Não, para não ficar zigue-zagueando. Daniel 10, versículo 9. Olha que interessante. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Olha o êxtase espiritual aqui. Daniel caiu de 4. Só que ele caiu primeiro de peito no chão, com o rosto em terra. E aí uma mão tocou ele e trouxe ele andando de 4. Provavelmente por causa da experiência espiritual. Aí você quer comparar um profeta, um dos principais profetas da história. Camarada que caiu na cova dos leões. Camarada que serviu a 2 impérios. O camarada que viu Jerusalém ser destruída. Homem santo, que negou comer as iguarias do rei. E você quer pegar os crentes de hoje em dia, que muitos deles não valem o que come, é falso crente, não nasceu de novo. E o camarada dá um trelelê, fica louqueando, se joga no chão, por autoindução, e quer comparar, usar esse texto. É um absurdo. É querer viver êxtase espiritual que não existe. Olha a diferença. Vamos fazer o seguinte, nós vamos lá no zoológico de São José dos Pinhais e você vai pregar lá dentro da cova dos leões. Aí depois eu te levo, eu caio junto com você no espírito. Não precisa muito. Não vou nem colocar na cova dos leões. Vou te colocar no cercado do chimpanzé. E você vai ver o que o chimpanzé vai fazer com você. Macaco, vai ver o que vai fazer.
Sabe, umas coisas absurdas, por causa de uma mentira, doutrina de demônios que entrou na igreja, autossugestão. Porque eu vou falar para vocês, a maioria, a doutrina é demoníaca, mas a maioria que cai no espírito não está endemoniado. É autossugestão. O cara já vai lá para frente meio caindo de costa. Isso nós precisamos fazer a divisão, porque veja, tem crente nascido de novo, que acredita nessas doutrinas e vira e mexe cai de costa. Enganado. Autossugestão. Êxtase humano. É enganado porque quis ser enganado, porque ele, por uma série de problemas, por deficiências na fé, acha que tem que cair no espírito para dizer que Deus é com ele. Não basta acreditar na Bíblia que Deus mora no espírito dele. Que é muito mais simples. Onde é que está Deus? Está aqui. E onde que ele vai hoje? Aonde eu for, porque ele é um só com o meu espírito. Acabou. Como é que você sabe? Porque a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz, eu creio. O meu Jesus prometeu, estarei convosco para sempre. Pelos séculos dos séculos, amém. Não, mas tem que cair da pirueta, cambalhota, cuspir fogo. E aí doutrinas de demônios entram na igreja. E a turma fica andando para lá e para cá atrás disso. Eu sei que às vezes é duro ouvir isso. Eu sei que tem pessoas que nos ouvem que talvez façam parte de igreja que tem essa prática. Mas é importante você saber e avaliar. Não é uma prática bíblica. É um falso êxtase. É uma coisa emocional que está chamando a atenção. A pessoa não tinha que estar preocupada em cair no espírito. A pessoa tinha que estar preocupada em ser santo. A pessoa tinha que estar preocupada em ler Bíblia. A pessoa tinha que estar preocupada em orar. Eu lembro que outro dia eu estava conversando com uma irmã, que é da parte da oração de uma igreja, e eu achei bem interessante. Falei, nossa, a palavra deu fruto. Quando eles foram começar o culto lá na igreja da irmã, na nossa igreja, tinha uma macumba na frente da igreja. A turma da igreja ficou tudo meio doido. A irmã chegou e falou, gente, vamos deixar isso para lá e vamos orar pelo culto, porque entender o poder da oração. Eu não preciso ver macumba para entender que o diabo está contra mim, é o trabalho dele. Eu não preciso ter visão para entender que o diabo trabalha para cegar o entendimento da palavra. O Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Pela palavra. Aí o que eu faço? Vou orar, Senhor, vem com o teu poder, porque nada resiste ao teu poder. Ser misericordioso para conosco, vem com o teu poder salvador, abre os olhos dos incrédulos, neutraliza toda ação maligna. Sem bobeira. Sem bobeira. Eu lembro quando eu não conhecia 10% do que eu conheço hoje. 10 não. Não conhecia uns 30% do que eu conheço hoje. Naquela época eu já tinha um certo conhecimento. Eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não quero essa história de cair no espírito da minha vida. Para mim, a tua palavra basta. Graças a Deus nunca mais aconteceu, porque eu também já caí no espírito. Só que eu não ia me jogando lá na frente. Mas para mim a experiência foi de autossugestão. Eu acho que houve muita influência minha mesmo para isso acontecer. E aí eu tive que reconhecer diante da Escritura que não havia base bíblica para cair no espírito. Eu tive que ser sincero. O que foi que aconteceu? Eu acho que foi autossugestão. Um dia eu vou perguntar para o Senhor, mas o melhor de tudo não é isso, não é o que aconteceu. O melhor de tudo é andar pela fé na palavra. A palavra fala que Deus é comigo, Deus é comigo. Vamos para mais um texto, o livro de Daniel, capítulo 8. Versículo 18. Diz assim. Olha que interessante. Isso daqui é um anjo, tá? Olha o 16 o que fala. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender essa visão. Aqui é um anjo, o anjo Gabriel levando a mensagem. Versículo 18. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Olha o motivo da visão. Deus revelou para Daniel
como seria os últimos tempos dos judeus e com elementos para os gentios, o fim dos tempos do Apocalipse, 600 anos antes. Durante a visão ele cai com o rosto em terra. Não tem uma passagem da Bíblia que ninguém caiu para trás. Todos que caíram na Bíblia, caiu com o rosto em terra. Gente, para vocês terem uma ideia, essa doutrina do cair de costa, até a Igreja Universal do Reino de Deus, com todos os problemas que tem, eles são contra esse fenômeno. Esse fenômeno chama-se faneria. Eles são contra. Eles têm artigos escritos contra isso. Que eles não aceitam. Gente, se a Universal não aceita, a coisa está feia. A coisa está feia. Entendeu? Não tem. Todo mundo cai com o rosto em terra. Doutora Rebecca Brown, na área de batalha espiritual, que tem uma série de problemas teológicos, também é contra. Mostrando que é contra. Ó, isso aí não tem. Caíram com o rosto em terra. Então é algo que é só ver. Você não vê João caindo de costa. Não, você vê João consciente. Você vê Daniel, teve restaurado seu nível de consciência no nível tal que ele escreveu o livro. Eu vou te dar 2 linhas de hebraico para você escrever. E você vai me dizer o que é escrever em hebraico. Que você muda um tracinho, muda todo sentido. Só isso. Vamos voltar em Apocalipse, capítulo 1. Por que é importante saber essas coisas? Para não cair nas bobeiras. Viver um cristianismo simples. Tem povo salvo em todas as igrejas? Sim, se nasceu do Espírito de Deus, é salvo. Mas existe gente salva enganada. Nossa, pastor, como é que é isso? É só você ir para a igreja do 2º século. A patrística praticamente acreditava em salvação por obras. Quase isso. Tudo salvo. Vai dizer que Irineu de Leão não era salvo? Você vai dizer que Pápias não era salvo? Ô pastor, mas ele ensinava quase salvação por obras. É, hoje em dia ensina a cair no espírito. Qual a diferença? É errado igual. Percebe? Porque veio o Zé Reforma. O Zé Reforma fala o seguinte, não existem irmãos no meio neopentecostal, nem pentecostal. Ah, para com isso, como não? Deus salva onde Ele quer. Onde a palavra é pregada e Ele efetua um novo nascimento, o cara é salvo. Só que a própria Bíblia ensina que o salvo tem que ter as deficiências da sua fé supridas. E vou falar uma coisa para vocês, o Zé Reforma, que tem cara muito mais crente nesse meio que muito nego reformado. Cara muito mais apaixonado por Jesus, intenso na sua comunhão, compromissado, que só o que está faltando é remover as deficiências da fé. Aqui está um deles. Sou perfeito? Não, mas Deus removeu as deficiências da minha fé. Da irmã Paula, a mesma coisa. Muitos que estão ouvindo a palavra, que estão aqui na nossa igreja, passaram pelos mesmos históricos que nós passamos. Isso quer dizer que quando a gente estava lá, a gente não era salvo? Vou te contar um pouquinho da minha vida cristã, você vai entender o que nós passamos. Qual tipo de perseguição, tipo de luta, tipo de coisa, entende? A gente precisa parar com essa bobeira. Nós, os reformados, primeiro nós não somos nem reformados, nós somos bíblicos. Com teologias de origem reformada, mas não é só isso. Tem teologia batista que é antes da reforma. Tem teologia nossa que ela é da patrística, que toda igreja tem que ter. Tem teologia nossa que é agostiniana, 4º século. Percebe? Então eu tenho que ter bom senso. Nasceu de novo, é salvo. E como diz o reverendo Augusto Nicodemos, existem pessoas sinceramente enganadas, irmãos nossos, queridos, que a gente dá o braço, anda junto. Não concorda com os erros teológicos, não, mas são nossos irmãos. Glória a Deus. A gente anda por aí na rua, nas grandes cidades, lá nas periferias do Brasil, tem 2 poderes, o tráfico e as igrejas.
Em sítios extremamente perigosos, tem irmão que corre risco de vida, de pregar a palavra. Você só tem a igreja, o poder público não chega. Aí você vai ter a ousadia de dizer que não tem povo salvo. Ah, eles caem no espírito. Precisa tomar muito cuidado, parar com essa história de separação. Vai haver diferença. Separação bíblica é para heresia. Separação bíblica é para ensino errado. Por exemplo, jamais eu vou trazer aqui na igreja alguém que batiza criança. Mas se for o Adalto Lourenço falar de criacionismo, o Adalto Lourenço batiza a criança. Eu pergunto, nós não traríamos o Adalto Lourenço aqui falar de criacionismo? Reverendo Augusto de Cordeiro batiza a criança, gente. Não, o senhor batiza a criança, não pode, o senhor não é salvo. É a mesma coisa. O que é pior, cair no espírito ou batizar a criança? Eu vou te dar a resposta, na minha opinião, os dois são errados. Acabou. Percebe? A gente precisa tomar cuidado para não virar o Jorginho Reforma, porque hoje em dia todo mundo agora é reformado. O que o cara faz? Para ele ser ouvido, ele bota um monte de livro atrás dele. E aí ele fala que é reformado. E aí vai o irmãozinho de terno xadrez e calça listrada da Assembleia de Deus, pega uma viola, canta 3 hinos da harpa, prega Jesus e 20 caras se convertem. Eles falam, o que está acontecendo? Não era para se converter, o terno dele é xadrez, a calça listrada é pula brejo. Ele fala Jesus. Mas ele tem unção, tem vida com Deus, é nascido da água e do Espírito. E o pau quebra. Amém? Vamos voltar para o nosso texto. Versículo 17. Isso. Vamos ler o 16 de volta. Não, 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Veja, da mesma forma que com Daniel, João não resistiu. Mas sabe diante de quem João estava? De Jesus ressurreto. Sabe diante de quem a igreja cai hoje em dia? Vai um pecador que nem eu, um Zé Ruela, um Zé Mané, bota a mão na cabeça da pessoa e a pessoa cai. Para com isso. João estava diante de Jesus, do próprio Deus. Ninguém nunca viu a Deus. O que de Deus pode se ver, tem que ver no Filho. Olha, Moisés não teve essa visão quando estava em carne. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias estavam lá. Entende a seriedade que nós estamos falando? Novamente, né? Olha o que fala aqui. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Gente, entenda. Apocalipse foi escrito por uma igreja perseguida. Apocalipse tem a seguinte característica. Ele é escrito por uma geração. Em todas as gerações tem cristãos perseguidos. Sempre que um cristão é perseguido e é exposto ao martírio, o Apocalipse serve de consolo. Qual é o consolo? Eu fui morto, mas agora eu vivo. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Algumas traduções aqui traduzem a morte e o Hades. O Hades é o reino dos mortos. É mais longo. Na verdade, o original ali é Hades. Na tradução da Casa Publicadora Paulista, que também é texto recebido, está morte e o Hades. Não tem problema nenhum, é a mesma coisa. O Hades é o reino dos mortos. Da onde que vem essa figura? Vem de 1 Coríntios 15. O último inimigo a ser vencido é a morte. Aonde a gente vê essa figura acontecer de forma prática? Para nós, o texto clássico, Apocalipse 20. Vamos lá no próprio livro. Quanto tempo tem de pregação?
Uma hora. Apocalipse 20. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A promessa se cumprindo. O cara lê no começo do livro: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele já leu na Epístola Paulina: ó morte, onde está o teu aguilhão? O último inimigo a ser vencido é a morte. Que vai ser vencido aonde? No arrebatamento, na ressurreição. Na primeira ressurreição, que a gente gosta de denominar. Aonde você vai cumprir? No mesmo livro. Apocalipse 20. Vamos voltar lá no capítulo 1. Nós precisamos acabar o capítulo. Apocalipse 1, versículo 19 agora. Olha o que Jesus fala para João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Veja, primeira coisa, positivar a mensagem, colocar no papel. Segunda coisa, existe uma discussão aqui: quem são os 7 anjos? Uma parcela da igreja quer dizer o seguinte, uma parcela de teólogos, que cada igreja tem um anjo designado por Deus para cuidar dela. Porém, a grande maioria dos teólogos, e nós fechamos com essa segunda posição, os anjos das igrejas são os pastores. Por quê? Porque existem textos na Bíblia em que a palavra anjo é traduzida como mensageiro e é designada para homens. E se encaixa melhor com as cartas que nós vamos começar a estudar na próxima palavra do Apocalipse, é a carta à igreja de Éfeso. Você percebe claramente Jesus se dirigindo a uma liderança da igreja. Então nós entendemos aqui que anjo é o pastor da igreja, que é aquela pessoa que foi comissionada e ungida por Deus para guiar o rebanho, para ensinar o rebanho, para ser exemplo do rebanho e cuidar das ovelhas do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor,